A TV Diário do Sertão conversou com o presidente do Conselho dos Pastores Evangélicos de Cajazeiras, pastor Sérgio Damasceno, que falou sobre o significado do Dia de Finados para os evangélicos. De acordo com o pastor, não se deve visitar túmulos das pessoas que já morreram, pois já estão nas mãos de Deus. Quem realmente precisa de oração são os vivos. Nós evangélicos seguimos o que está no Evangelho. Por isso somos denominados evangélicos, seguidores do Evangelho. E nós não fazemos nada além do que a Bíblia diz. A Bíblia é a regra de fé e prática de todo cristão. A Bíblia é a palavra de Deus. E baseado no que ela diz, nós não temos margens para visitar os nossos entes queridos nos túmulos, apesar de amá-los, apesar de sentir muita saudade. Eu perdi o meu pai há 13 anos atrás e eu tenho muita saudade do meu pai. Mas eu não tenho como mais falar com ele no túmulo. Aquilo vai ser um momento de sofrimento, mais um pouco de sofrimento para mim. Eu prefiro recordar do meu pai com os momentos bons e agradáveis na minha memória do que estar na beira de um túmulo, chorando a morte dele. E a Bíblia diz em Salmo 146, 3 e 4, não ponha a sua confiança em pessoas importantes, nem confie em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam. Então, quem já morreu está inconsciente para este mundo. A Bíblia diz que há dois lugares que os mortos podem ficar: o céu e o inferno. Não há um terceiro lugar, ou o céu ou o inferno. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho que nos leva a Deus, aos céus, né? Quando ele veio pregar aqui na terra, ele disse, é chegado a todos vós o reino de Deus, o reino dos céus. Por isso, ele sendo o caminho para nós, de nos levarmos ao céu, nós precisamos nos pegarmos com o Evangelho que ele nos deixou, viver intensamente essa palavra que ele nos deixou e segui-lo, porque o cristão, ele é seguidor de Cristo, por isso o nome, cristianismo, seguidores de Jesus Cristo. E assim como o salmista também escreve em Salmo 115, 17, os mortos que descem à terra do silêncio não louvam a Deus o Senhor, porque estão em silêncio. Existe toda uma problemática teológica e doutrinária que muitas igrejas no mundo defendem, até a própria igreja católica, ela tem seus segmentos dentro dela mesma, como os carismáticos, né? E assim os evangélicos se dividem em tantas igrejas também. E cada um que entenda de uma forma, mas a Bíblia, ela por si só se explica. Ela não precisa de defesa, ela não precisa que a gente se levante contra outras pessoas para que ela subsista, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem, nós não acreditamos na Bíblia porque foi escrita por homens. Mas então você não acredita no poder de Deus? Deus só permitiu que estivesse na Bíblia aquilo que ele quis. Não foi o homem que quis, foi Deus que quis. Então, orientados pela Bíblia, nós adoramos e louvamos a Deus. Nós não adoramos um Deus morto porque Jesus não está morto, ele não está mais pregado naquela cruz, ele ressuscitou e essa é a grande alegria daqueles que morrem em Cristo, é que um dia iremos ressuscitar para a glória de Deus. Então, todos aqueles que morreram estão adormecidos, esperando este grande dia de Jesus voltar, vir buscar a sua igreja e assim todos nós
ressuscitarmos, se porventura tivermos morrido, mas crendo em Jesus, e os vivos que creem nele também serão arrebatados, como diz a palavra de Deus. Em João, capítulo 14, versículo 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Eu vou para o Pai preparar moradas, e se eu for, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então Jesus foi preparar morada, tanto para aqueles que morreram crendo nele, porque a Bíblia diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque ele, Cristo, é a ressurreição e a vida. Ele vai voltar para buscar todo aquele que crê para morar com ele. Por isso, nós acreditamos na Bíblia, seguimos ela com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, e ela não nos respalda a estarmos visitando os túmulos dos entes queridos para, de alguma maneira, cultuá-los ou lembrar deles no túmulo. Não seria melhor lembrar deles nos momentos agradáveis da vida, momentos felizes, né? Eu fico impressionado como tem hoje pessoas que chegam na beira do caixão e fazem uma selfie. É uma selfie ou um selfie? Não sei, eu não lido com essas coisas, mas eu fico impressionado com isso. Não é melhor guardar uma lembrança de alegria, de um momento de felicidade, de vitória, de vida, do que você estar com uma foto com uma pessoa que já morreu dentro de um caixão? Isso alimenta uma tristeza e talvez te angustie pelo fato de você não poder mais abraçá-la. Por isso nós não visitamos os mortos. Eles nada sabem. Precisamos apenas orar pelos vivos. Sim, os vivos precisam de oração, de muita oração. Os que já morreram, esses já estão na mão de Deus, se para ser julgados ou para serem salvos. O que vai dizer é a fé de cada um que morreram em Cristo Jesus. Se morreram em Cristo, certamente irão ressuscitar para a vida eterna. Mas se não morreram em Cristo, aí o segundo lugar não é o céu. Pensem nisso, reflitam. E se você for cristão, siga Cristo. O resto é detalhe. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.